Olá, gerente de marketing de produtos de todo o Brasil. Meu nome é Rogério Caramante e hoje vamos bater um papo sobre precificação. Para isso, nós convidamos uma das maiores autoridades sobre o assunto, Frederico Zornig. O Frederico é sócio fundador da Quantis Price Solution, consultoria especializada em assessoria de precificação estratégica, membro da Professional Pricing Society, entidade mundial de precificação e também ex-professor da FGV. Frederico, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção e carinho com a nossa comunidade de gerente de marketing de produtos de todo o Brasil. Bom, Rogério, obrigado pelo convite. Eu mesmo já atuei nessa posição há alguns anos, não sei se você sabia, mas na própria Johnson & Johnson, quando eu retomei minha carreira depois do MBA, eu fui gerente de produto por alguns anos, gerente de marketing por alguns anos, antes de assumir a direção da empresa também por alguns anos, isso foi antes de eu começar a Quantis. Então é um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouquinho de experiência. Ok, muito obrigado. Frederico, para a gente começar, eu acho que é interessante a gente começar pela pergunta mais polêmica de todas, né? Você diz no seu livro, que é aliás uma referência, que custos não são relevantes para a definição de uma estratégia de preço. Ainda mais se forem os custos com alocações baseadas em regras criadas pelo departamento financeiro. Eu te pergunto, por quê? Por que custos não são importantes no primeiro momento? Tá bom. Excelente pergunta, né? E bastante polêmica mesmo. Haja visto que a maioria das empresas ainda atua com modelo de precificação de cost plus. Ou seja, se é cost plus, eu preciso ter o custo para então colocar uma margem, né, ou um markup, na verdade, estimar meu volume para então encontrar a margem que eu vou ter de contribuição. O fato é, né, o cliente, afinal de contas, não está interessado em quanto custa você produzir. Muitas empresas acabam tendo uma produção não otimizada, agregando custos, ou às vezes no modelo de precificação de markup, alocando ou colocando algumas gorduras para estarem confortáveis e garantir uma certa rentabilidade. Mas muitas vezes eu, como consumidor final, não é a função custo que me interessa. Eu estou muito mais preocupado em entender que benefício o seu produto está me ofertando, né? Qual o preço que você está me dando e se eu estou disposto a pagar por ele. Eu acho que esses são os fatores primordiais, né, para garantir a venda e garantir o interesse do consumidor pelo que você está oferecendo no mercado. Agora, quanto custou isso para produzir? É irrelevante. Vamos pegar um exemplo disso, né, e na ótica de que valor percebido, percebido de forma exponencial. Vamos pegar a linha de veículos, por exemplo. Pega uma Volkswagen. Se você observar qual é a diferença de um Up para um Gol, para um Fox, são pequenas diferenças. À medida que você vai subindo na linha de produtos, esses gaps começam a ficar muito maiores, né? Pensando num Golf, num Jetta, num Passat. Agora, se a gente olhasse na ótica de custo para a Volkswagen é linear, ou seja, é um pouco mais de aço, um pouco mais de acabamento, e se eles especificassem com base em custo puramente, o que ia acontecer? Ia ter preços lineares, talvez com uma muito menor captura de valor. Então, na verdade, assim, não há problema nenhum em fazer um modelo de markup com base em custo inicial. A questão é, será que eu estou potencializando e capturando todo o valor que eu estou gerando no que eu ofereço para o mercado? Essa é a grande questão quando a gente fica limitado a markup. E a outra questão se às vezes eu começo a inflar demais meu custo, ou por ineficiência, ou por tentar preservar uma certa rentabilidade, eu corro o risco de, ao colocar no markup, ficar desposicionado no mercado. Por desposicionado, eu entendo, caro demais. E aí outro concorrente, talvez, né, num outro modelo de precificação, acaba capturando essa market share da sua empresa. Ok. Frederico, quanto o preço ajuda a formar a imagem e a solidez de uma marca? Essa é ótima. Warren Buffett, não preciso falar muito quem é a pessoa, né, acho que todo mundo deve conhecer, pelo menos que está nesse mercado. Ele disse que o principal ponto de uma empresa que ele observa é o quê? Pricing power. Ou seja, qual o poder, o que é pricing power? Qual é o poder da empresa capturar margens adicionais pelo que vende, em relação, claro, aos seus principais concorrentes. E, além disso, né, há pesquisas que mostram o quê? Preço é o principal indicador de qualidade de um produto. Ou seja, eu como gerente de produto, não adianta nada eu aprovar uma campanha maravilhosa para falar todos os benefícios e atributos que tem o meu produto, lançar isso na televisão, rádio, sei lá, qual a mídia que você vai utilizar, se o consumidor, ao chegar no ponto de venda, perceber que o preço do seu produto maravilhoso na campanha é inferior ao do concorrente. Se ele observar isso, acabou a sua campanha. Na cabeça do consumidor, esse produto que está mais barato é inferior àquele que está mais caro. Isso é natural nosso do ser humano.
mesmo em produtos que são altamente comparáveis. Eu posso comparar produtos. Imagina isso em serviços, por exemplo. É ainda pior, porque serviço é muito mais intangível, muito mais difícil de fazer essa comparação. Sim. Então, ainda para serviço, essa afirmação minha é ainda mais verdadeira. Mas para produto também acontece. Ou seja, o correto posicionamento, né, pelo que você está oferecendo ao mercado em termos de benefícios, é fundamental para garantir a solidez da sua marca, a construção da sua marca, a sustentabilidade da sua marca. Até porque se você tiver diferenciais e não conseguir cobrar por eles, você está destruindo o valor. Sem dúvida. Ok? Sem dúvida. Ok. Um dado bastante interessante, que eu acho que chama muito a atenção nos seus artigos e na sua publicação, é que, baseado numa pesquisa de 2002, você mostra um dado que mexe com qualquer um que trabalha com precificação. Essa pesquisa que você mostra aponta que 1% de aumento de preços equivale a 11% de lucro, enquanto 1% de redução de custos equivale a 7%. Essa relação, para qualquer gestor, é de extrema relevância. Por que, ao seu entender, ainda é tão pouco praticado no Brasil e as empresas continuam se focando somente em custo? Por que é tão difícil conseguir uma precificação estratégica? E é tão doloroso falar de precificação estratégica no Brasil? São alguns fatores, eu diria. Tem questões culturais, tem questões gerenciais. Quer queira, quer não, quando eu estou falando de custos, eu consigo gerenciar muito bem meus custos. Eu consigo reduzir mão de obra na fábrica, eu consigo melhorar o meu processo, eu consigo botar um Lean Manufacturing. Está completamente sob meu controle. Preço, uma parte está sob seu controle, uma parte não. A concorrência, as reações da concorrência não estão sob seu controle. A reação do consumidor, embora a gente queira influenciá-lo algumas vezes, também não está sob seu controle, né? Se ele não entender a mensagem ou se ele não vê valor na mensagem que você acredita que você está levando a ele. Então tem aspectos em qualquer gestão de preço que vão além das portas da sua empresa. E isso adiciona algumas coisas que são coisas muito mais complexas do que um projeto de redução de custo, por exemplo. Então você tem outros desafios que apenas fazer a sua parte bem feita. Você tem que levar em consideração outros fatores que podem influenciar no resultado. Então, existe um certo, talvez, receio, existe talvez um certo mito que todo mundo diz que preço quem faz é mercado. E até tive uma história curiosa, né? Uma vez eu estava conversando com o líder de uma categoria, não posso falar em qual empresa, e ele categoricamente afirmou, né? Preço quem faz é o mercado. Não posso fazer nada com relação a isso. Aí eu perguntei para ele, e quanto de mercado você tem, a sua empresa tem? Aí ele falou assim, em volume em torno de 40 e poucos por cento, em valor é mais de 50%. Ou seja, ele era o líder. Eu perguntei para ele, quem é o mercado, pelo amor de Deus? Né? Então, às vezes a gente entra também refém em alguns mitos e acaba lavando as mãos e falando, não posso fazer nada. Agora, a partir do momento que eu tenho uma relevância, né, dentro do mercado que eu atuo, você faz parte desse mercado. Quero ser um agente de mudança, quero ser um líder, quero alterar maneiras de se fazer negócio, né, para o bem de todos, inclusive. Né, porque nenhum negócio é uma ilha, ou seja, você depende de canais, você depende de consumidores, e se você consegue, né, diferenciar, capturar mais valor, é mais dinheiro, mais margem, mais oxigênio que você está trazendo para o seu negócio, para novas inovações, novos produtos. Ou seja, é um ciclo virtuoso, eu diria, né, quando você consegue fazer essa captura de valor no mercado. Aí a gente percebe, algumas empresas têm uma postura um pouco mais proativa e conseguem estruturar estratégias, enfim, táticas, políticas comerciais, posicionamentos de preço adequado e capturam um pouco mais de receita para os seus produtos ou serviços. Você acha que isso está um pouco atrelado à formação dos gestores de uma maneira geral? Porque na faculdade é quase uma regra que preço vai ser sempre baseado em custo? Ótimo ponto também, né? Eu estive na comunidade acadêmica por alguns anos, foram breves anos, mas curiosamente mesmo em universidades líderes do país, eu estou citando a Getúlio Vargas em São Paulo, a cadeira de precificação ainda está debaixo de custos, custos e preços. Então eu acredito ainda que ainda temos que evoluir muito do ponto de vista de conceito de que preço é valor. Né, valor percebido pelo cliente. Enquanto a gente não tivesse
essa confiança, né, esse conhecimento, essa certeza que é por aí o melhor caminho, e eu acho que a gente ainda vai ser refém ainda muito tempo de modelos de markup, vamos ficar no custo e por aí vamos. Mas, assim, a boa notícia é que eu vejo muitas empresas evoluindo nisso, buscando alternativas, buscando soluções mais sofisticadas. É claro que para sair de um modelo Cost Plus, o modelo Cost Plus ele tem vantagens, ele garante uma certa rentabilidade, ele é muito simples de ser feito. Uma vez que eu tenho uma planilha, né, com os meus custos e mais ou menos uma ideia de markups que eu quero praticar, pronto, eu tenho meus preços desenhados ou definidos. Sim. Então, de certa forma, é um modelo simples e funcional. Então, a gente também não pode falar, não dá para fazer desse jeito. Não, até dá para fazer desse jeito. Mas como eu falei anteriormente, você talvez está deixando algum dinheiro em cima da mesa. Ou em alguns casos está caro demais, em alguns outros casos não cobrar tudo que poderia estar cobrando. E claro, se eu for migrar desse modelo para um modelo muito mais percepção de valor, ou mesmo que eu vá para um modelo, vamos dizer assim, intermediário entre um e outro, que seria com base em competidor, em posicionamento em relação ao mercado, etc., eu já começo a adicionar complexidades. Né? Se a gente for falar preço em relação ao meu competidor, então eu preciso definir um posicionamento relativo. Bom, eu preciso ter uma boa e robusta pesquisa de preço de mercado. E isso custa dinheiro e leva tempo para construir. Né? E toda uma estruturação para isso. Né? A coleta vai ser externa, uma empresa de pesquisa, ou interna com a minha própria força de vendas, ou autônomos, enfim. Envolve mais complexidade aí. E se você quiser passar valor percebido, aí certamente você tem outras complicações. Ah, tá, então eu vou precisar entender o meu cliente, o comportamento do meu cliente de forma bastante profunda. Sim, senão como é que eu vou determinar qual é o valor percebido que ele tem? Esse foi um desafio que, quando eu comecei pricing na Johnson & Johnson, também fui muito questionado. A gente já tem uma rentabilidade aceitável, para que a gente vai fazer toda essa modificação? Foi bom, para a gente tentar capturar um pouco mais. Né? Qual é o problema disso? Né? É um ambiente competitivo, eu não sou monopólio, sempre tem uma alternativa para qualquer coisa que você desenvolva. Sim. Então, quer dizer, a sua habilidade de conseguir tirar um pouco mais de valor do mercado, essas são skills que você tem que desenvolver. E aí, para esses gerentes de marketing e produto, eu os convido a ir atrás de informação, ferramentas, conhecimento de como fazer. Porque aí tem uma janela de oportunidade enorme, inclusive para as suas carreiras. Com certeza, com certeza.